Oi pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Luísa e hoje eu trago pra vocês mais uma história grega. E dessa vez a gente vai falar sobre Eros e Psique. Mas antes, é sempre bom lembrar, caso você não seja inscrito deste canal e quer ajudar ele a crescer ainda mais, não se esquece de já se inscrever, deixar o seu joinha e se quiser me seguir nas redes sociais, elas estão sempre linkadas aqui na descrição, tá bom? Bem pessoas, bem-vindos a mais um episódio de Explicando Mitologia Grega aqui deste canal. Eu acho que esse é o terceiro episódio que a gente vai falar sobre algum mito grego e hoje eu escolhi sim Eros e Psique, que é basicamente a personificação do amor romântico que foi criado então pelos gregos lá na época antiga da antiguidade. Mas a vontade de falar sobre Eros e Psique não surgiu do nada. Eu estava lendo Sol da Meia-Noite e o meu colega, né, o meu amigo muito querido, Gleidson do Panteão de Histórias, me pontuou uma coisa extremamente relevante. Eu já expliquei aqui no canal sobre a Perséfone e o Hades. Tem muita relação com esse livro e também com a sua própria capa. Então se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse conto grego e sobre o porquê a Stephenie Meyer e a produtora dela utilizou essa romã na capa de Sol da Meia-Noite, eu já tenho tudo explicadinho aqui no canal, então ó, só clicar no card e conferir. Mas hoje eu vou falar sobre a contracapa. Essa escultura em questão que tá na foto de contracapa de Sol da Meia-Noite não é de Hades e Perséfone, é na realidade de Eros e Psique. Exatamente. Bom, essa escultura inclusive é muito antiga. Ela pode datar de 1787 a 1793 e foi criada por Antônio Côncava na Itália. Então o Sol da Meia-Noite fez um leve engano porque realmente não é a representação do deus do submundo e da sua noiva, mas na realidade é a representação de Eros, ou Cupido, e a sua também esposa Psique. Eu tenho que dizer pra vocês que este conto é incrível e também muito extenso por ser uma alegoria grega, então ele é bem longo. Eu já vou dizendo aqui que pegue sua pipoquinha porque vamos falar bastante hoje aqui nesse vídeo. Vamos pontuar uma coisa extremamente relevante sobre o nome Eros e Psique. Já deu pra notar que Eros, apesar de ser um nome grego, ele é muito utilizado, inclusive no latim. O nome Eros dá nome também a diversas outras nuances da nossa própria língua, como o caso de erotismo, erótico. E Psique, a gente pode notar seu nome em diversas outras coisas, como no caso de psicologia, psiquiatria, psicose. Bom, então esses nomes, sim, têm muita relevância e relação com os donos originais. Eros é a personificação do amor, do romance, do amor carnal, enquanto Psique é a tradução da nossa mente, da nossa alma. Bom, o nome Psique em grego é borboleta, e muita gente associa realmente a borboleta à nossa mente, né? O efeito borboleta tá aí, que não me deixa mentir. Mas antes de falar especificamente desse conto, eu preciso dizer pra vocês que tudo isso aqui é baseado no nosso querido e já afamado livro, o livro de ouro da mitologia do Thomas Blanche. Isso é muito importante pra vocês entenderem que eu não tô criando do nada e estou seguindo a ideia desse autor pra passar pra vocês a história desse casal maravilhoso. Bom, então vamos ao que interessa. Há muitos anos atrás, em um reino tão distante, provavelmente na Grécia, um rei tinha 3 filhas. Todas essas filhas eram incrivelmente bonitas, maravilhosas. Gente, você tinha até vergonha de olhar pro trio. Porém, a mais nova das irmãs era estonteante. Tão linda, que os humanos, inclusive, acharam que ela era a própria reencarnação de Afrodite. Psique, a filha mais nova, despertou o interesse da própria deusa. Afrodite é uma pessoa que eu digo pra vocês, ela é extremamente ciumenta, invejosa. Então quando ela viu que os humanos estavam declamando poemas para essa Hellis mortal, ela ficou como? Pistola! Bom, a Afrodite, ela é muito vaidosa e saber que uma humana estava disputando a atenção e a beleza com os mortais causou nela uma raiva incrível. Porém, ao invés de descer lá e resolver os seus próprios problemas, ela chamou o seu filho favorito, Eros, o famoso Cupido, né? Eros
Eros, o queridinho da mamãe, recebeu da Afrodite a tarefa de colocar uma flecha no coração dessa irmã mais nova, a Psique. Afrodite disse pro filho dela que ele precisava encontrar a criatura mais vil e terrível para que Psique se perdesse de amores para aquele troço lá, né? Bom, aí que os contos ficam um pouquinho nebulosos, porque alguns falam que Eros utilizou uma água meio amarga, outras pessoas falam que era um porco, mas a história sempre acaba do mesmo jeito, porque Eros, obviamente, nunca jamais vai desobedecer mamãe e vai cumprir, obviamente, a sua tarefa. Chegando lá nos aposentos de Psique, ele encontra a pessoa mais linda do mundo. Ele tem a tarefa de colocar o que quer que seja tão vil e tão terrível, porém ele fica tão hipnotizado pela beleza dela que enquanto ele tá chegando perto, até mesmo ela, que tá dormindo naquele momento, desperta. E ele, nosso querido Eros, leva um susto e acaba se flechando com a sua própria flecha do amor. Então, o deus do amor, que nesse momento, inclusive, vale notar que ele estava invisível porque ele estava usando uma capa de invisibilidade, que nem a do Harry Potter, exatamente. Foi inventado antes pelos gregos, tá, amor? Exatamente. Então ele foi flechado, Psique não viu nada, seguiu a vida plena e Eros estava completamente apaixonado por uma mortal. Bom, vida que segue, voltamos para o nosso querido rei. O pai da Psique estava extremamente nervoso porque enquanto as irmãs mais velhas já tinham se casado, a Psique, que era a personificação da beleza, não conseguia arranjar nenhum marido e aquilo preocupou muito o rei. Pensando nisso, ele foi atrás de um oráculo. E esse oráculo, muito amigo, muito esperto, chegou e falou a seguinte frase: a menina não se destina a ser esposa de nenhum mortal. Seu marido está no alto da montanha. É um monstro temido tanto pelos homens quanto pelos deuses. Vendo aquilo e sabendo que a sua querida caçula estava destinada a ser noiva de um monstro, ele não teve absolutamente nenhuma senso comum e enfiou a filha dele aonde? Na própria montanha, esperando o tal do monstro, né? O rei deve ter pensado: eu é que não vou me intrometer nessa treta aí de deuses, né? Então a procissão levou para a montanha Perséfone e depois também foi embora. Ela ficou sozinha lá, bem triste, no alto da montanha, esperando o seu fatídico destino. Não demorou muito para que Zéfiro, ou o vento, a levasse embora. Bom, exatamente, aqui a gente tem a personificação de um deus que é também um elemento. O vento acabou levando a Psique até um descampado maravilhoso, cheio de flores, e colocou ela também muito próxima a um castelo de ouro. Bom, a menina, obviamente, ficou extremamente deslumbrada com toda aquela beleza inumana. Ela entrou nesse castelo aceitando o seu destino e ficou ainda mais deslumbrada, porque exatamente dentro daquele castelo existia ainda mais riquezas e era tudo coberto de ouro, Inxalá, basicamente. Inxalá aqui, parede de ouro ali, tudo cheio de ouro. Mas as novidades não param por aí, não é mesmo? Bom, Psique ainda teria uma outra surpresa, porque enquanto ela tava lá admirando o Inxalá muito ouro, apareceram vozes. E essas vozes eram sim as suas servas. Já deu pra perceber que aqui o amor é realmente cego, né, Brasil? Bom, a Psique não via absolutamente ninguém. No primeiro dia que ela chegou, as servas sem corpo e apenas com as suas vozes fizeram com que ela se banhasse, se alimentasse e esperasse a noite chegar, que ali ia aparecer então o seu amado esposo. Assim que acontecia com os gregos, né? Quem sou eu pra discutir? Chegou a noite e apareceu o marido. E adivinha? Ninguém viu ele, né? Nem a Perséfone. Eles consumaram o relacionamento. A Perséfone acabou se apaixonando porque ele era um cara muito garboso, apesar de invisível. Ele era muito carinhoso com ela e fez com que ela se apaixonasse pelo seu jeito e não pela sua estrutura física. Até aí eu tô achando legal, né, gente? Mas espera que vai ficar ruim. Porque é uma tragédia grega. Onde é que tá a tragédia? A tragédia tá chegando aqui, olha a pitadinha de merda. Exatamente, olha só. Psique, completamente apaixonada, já tava ali uns bons tempos passando a vida dela com as vozes, né? E com o marido também, que nunca viu, nunca vê. Certas coisas ela via muito bem. Sugere pro seu marido que ela precisava de companhia, mais especificamente de ver as suas irmãs. É cilada, Bino, exatamente. Bom, então ela sugere que já que ela não pode ver o seu marido, ela precisa pelo menos ter contato com alguém de verdade, né? Errado não tá, faria o mesmo.
Então o marido obviamente cedeu esse desejo à sua esposa e pediu pro Zéfiro, o vento, trazer as duas irmãs mais velhas de Psique para que ela tivesse lá um ler, um papo, um chá. As irmãs, que eram tão belas quanto a sua caçula, não eram tão legais assim. Obviamente elas chegaram lá e viram aquele palácio de ouro e como a irmã estava sendo tratada de maneira tão incrível por alguém que ela nem mesmo sabia a feição. Bom, nesse momento as irmãs, tomadas pela inveja, acabaram plantando a sementinha da desconfiança. E é nesse momento que as irmãs acabam envenenando a Psique, que estava feliz, estava de boa. A menina estava bem, gente. Ela estava vivendo a vida que ela queria. Não viu o marido, estava feliz, estava comendo bem, dormindo bem. Lembra do oráculo? O oráculo falou pro pai dela que ela ia se casar com um monstro. Bom, foi só as irmãs dela saltarem essa ideia pra cabeça da Psique que a desconfiança surgiu e ela precisava realmente encontrar a feição e saber com quem ela se deitava todas as noites. Apesar de tentar rechaçar esse pensamento, o verme da incerteza é muito, muito brando, né, gente? Então, naquela mesma noite, enquanto as irmãs já estavam lá dormindo bem nos palácios dela, porque também era cheio da grana, não sei por que era invejosa, né? Enfim, humanos. Psique tomou a atitude de fazer o quê? A famosa merda. Então a Psique pega uma lamparina a óleo e vai finalmente descobrir a feição do seu marido. Ela chega próximo dele e levanta o manto da invisibilidade. Nesse momento, ela fica completamente estarrecida, porque enquanto ela olha aquela pessoa deitada, o seu próprio marido, ela descobre que sim, o seu esposo era Eros, o deus do amor. Ela ficou tão empolgada e tão feliz e tão apaixonada que ela mal se lembrou que estava com uma lamparina a óleo. E nesse momento, ela derrama uma gota daquele óleo no seu marido. Bom, a gota pegou no ombrinho dele e ele acordou como? Pistola da vida. E falou a seguinte frase: o amor não pode conviver com a desconfiança. Errado não tá, ele foi embora puto da cara e deixou a Psique lá, solitária, no vazio. Bom, enquanto Eros foi embora, toda a magia, todo o descampado, a beleza sumiu. Então a Psique só tinha uma alternativa, que era ir atrás das irmãs. E aí é outra forma que muita gente retrata como uma Psique vingativa. Mas outras pessoas falam que ela só chegou lá pedindo ajuda. No mas, todo o resultado é igual. Chegando até as irmãs e falando sobre esse desfortúnio que acabou acontecendo com ela, de que ela foi, infelizmente, envenenada pelas próprias irmãs e acabou perdendo tudo, as irmãs tiveram então a sua brilhante ideia de buscar esse deus. Elas subiram na mesma montanha onde a Psique tinha se encontrado com Zéfiro e pediram pro vento levar até esse amado perdido da Psique. No fim, elas se jogaram pro fundo do poço, caíram lá no fim da montanha e faleceram, todas as duas irmãs. Em alguns contos falam que foi a própria Psique que bolou essa estratégia e outros dizem que as irmãs só foram burras mesmo. Eu prefiro acreditar que elas foram burras, porque ninguém merece envenenar a irmã favorita com essas picuinhazinhas, né? Gente, respira que a gente ainda tem muito mais pra falar. Bom, Psique, ensandecida e com muita vontade de voltar pro boy, ela vai fazer a única coisa que ela nunca pensou que faria na vida: recorrer a Afrodite para que ela ajudasse a achar o seu então marido. Bom, a Afrodite obviamente ficou como? Com a cara de tacho e falou assim: amiga, depois desse tempo todo que você vem me procurar, você só vai conseguir falar com ele, eu só vou passar o teu WhatsApp, o teu recadinho, se você cumprir algumas tarefas. Nesse caso, ela passou pra Psique tarefas bem complicadas. A primeira delas era a seguinte: a Psique ia ter que dividir então os trigos, e nesse caso seriam trigos de várias cores, mas essa era, e a Afrodite sabia, uma tarefa impossível, porque ela só tinha até o amanhecer para concluir essa tarefa. Psique, que era dona de uma lábia muito incrível e também de um carinho muito grande com as criaturas, acabou fazendo amizade com formigas, e essas formigas ajudaram a Psique a separar o joio do trigo. No dia seguinte, a Afrodite apareceu e viu que tudo aquilo estava ajustado da maneira como ela pediu e sugeriu uma nova
tarefa. Dessa vez Psique ia ter que pegar então pelo de carneiro dourado, só que esses carneiros eram muito conhecidos como carneiros assassinos. Basicamente, se você chegasse muito perto deles, eles iam te falecer. Psique não sabia disso, então ela estava se aproximando até um rebanho desses carneiros e o deus do mar, muito solícito, chegou e falou assim: miga, não se aproxima porque eles vão te falecer. Faz o seguinte, espera umas 2 horinhas aí que eles logo mais vão sair daí e você pega e cata as coisas que ficaram nos arbustos, porque eles gostam de se esfregar nos arbustos. Dito e feito, Psique fez isso e novamente cumpriu a tarefa de Afrodite. Porém, chegou a tão derradeira última tarefa. E nesse caso, Afrodite pediu para que Psique levasse uma informação muito importante para a rainha do submundo, a nossa querida e já conhecida Perséfone. Nesse caso, ela teria que descer até o submundo e pedir para que ela compartilhasse um pouco da sua beleza. Bom, a Psique então foi até o submundo, desceu lá, coitada dessa mulher de novo. Gente, que trabalho para um boy. Vamos ser bem honestos, né? Mas enfim, ela desceu até o submundo e pediu encarecidamente para que Perséfone cedesse um pouco da sua beleza dentro de uma caixa. E ela colocou então essa beleza dentro dessa caixa e entregou para Psique. Bom, a Afrodite já tinha dito a Psique que ela não poderia abrir essa caixa. E a Afrodite foi muito perspicaz, porque ela sabia que a Psique era extremamente curiosa. Ela pegou então a caixa do submundo e subiu com ela até o mundo superior aí, né? Levando essa caixa. Obviamente, Psique, que foi tomada pela desconfiança, também foi tomada pela curiosidade nesse momento. Então ela chegou e enfim abriu essa caixa. Porém, ao invés de ter a beleza da Perséfone, tinha na realidade um sonífero muito forte. E Psique entrou então em um sono mortal. Nesse meio tempo, o boy, o Eros, já tá recuperado, vida que segue, passou a raivinha dele e ele voltou pra buscar a esposa porque ele tava ensandecidamente apaixonado. E ele acabou concluindo que não fazia muito sentido ele ficar raivoso e estressado porque a menina deu uma olhada ali, né, nele, basicamente. Então Eros acabou encontrando sim a Psique toda escangalhada no chão novamente e falou: menina, pelo amor de Deus, você tinha só um trabalho. Na realidade, esse era o último trabalho que você precisava fazer. Então Eros acabou pegando essa caixa, levou até a mãe dele e nesse momento, consumido pela esperança, ele foi falar com Zeus. Ele contou toda a história de como ele conheceu Psique e como ele estava ensandecidamente apaixonado e pediu ao deus dos deuses para que ajudasse esse amor a finalmente se concretizar e se tornar eterno. Zeus, que estava muito benevolente no dia, aceitou esse pedido e entregou para ele um punhadinho de líquido aí imortal. E daí, obviamente, Eros voltou, deu esse líquido para Psique e ela viveu novamente, mas agora imortal. Olha que maravilha. Bom, esse amor acabou sendo consumado e nasceu então uma filha. E o nome dela é Prazer. Exatamente. Olha que maravilha. Gente, eu amo essa história. É ou não é uma história de amorzinho? Eu sei que ela é super extensa. Os gregos geralmente não contam histórias tão grandes assim, mas como eu disse, essa é uma alegoria. Então a gente tem diversas tarefas ali que a Psique precisou cumprir para finalmente unir tanto o amor quanto a sua alma em uma só. Já falei demais, eu espero realmente que vocês tenham gostado, entendido que essa história é sim a personificação do amor romântico e principalmente de como o amor no fim acaba subpujando tudo de ruim que acontece, inclusive a Afrodite, que é uma recalcada. Exatamente. Bom, pessoas, por hoje é só. Muito obrigada para quem acompanha o canal, vocês são incríveis. A gente já atingiu a marca de 1000 inscritos e a gente tá crescendo sempre, cada vez mais. Eu espero fazer mais e mais conteúdos para que vocês aprendam muito mais e compartilhem o amor pela leitura. Muito obrigada pelo apoio, viu, gente? Lembre-se sempre, se puder, já se inscreve, deixa seu joinha e se quiser me seguir nas redes sociais, elas estão sempre linkadas aqui na descrição. Muito obrigada e a gente se vê no próximo. Tchau!